Amém, que alegria poder estar aqui, né? Glória a Deus. Na verdade, hoje, na nossa programação, nem seria eu que ia falar aqui hoje, né? Estava programando aí para o Gladys falar sobre a ceia, né? Trazer um ensino que ele já falou um tempo atrás, a gente queria voltar nesse assunto e sacramentar aquilo que a gente crê. Mas eu tive um sonho, irmão, semana passada, e diante desse sonho, eu falei, cara, eu preciso comunicar esse sonho com a igreja, né? Na verdade, foi um sonho com a minha família, com as minhas filhas que estão lá no Canadá, mas eu falei, cara, mas esse é um sonho que a igreja precisa, a família de Deus precisa saber também. Aí eu conversei com eles na terça-feira, a gente falou, cara, vamos compartilhar com a igreja então. Mas antes de falar do meu sonho, eu queria falar do sonho de Deus, né? Porque Deus, ele sonhou com esse momento, sabia disso? Sabia que Deus ele fez esse dia para você estar aqui hoje? Sabia que esse dia que Deus fez é um dia único? Olha como está bonito esse dia. Está bonito, né? Mesmo que tivesse feio aos nossos olhos. Mas foi Deus que fez esse dia para você estar aqui hoje, para você ser abençoado. Você crê nisso? Deus ele sonhou com você. Tinha uma música que a gente cantava, né? Eu cantei muito essa música. Eu era conhecido por causa dessa música, Paulinha. Eu sou fruto do sonho de Deus. Quem lembra dessa música? De Deus. De Deus. De Deus. Fala pro teu irmão. Você é fruto do sonho de Deus. De Deus. Ó, tá afinadinho, é isso aí. Ó, só os dinossauros, né, que tá cantando. Sabe que quem não cantou é porque não conhece, né? Gente nova não conhece essa música. Você não conhece, né, Lígia? Ah, imagina, se não. Era do fã-clube ainda. A gente cantou muito. E essa é uma verdade. Deus, ele sonhou, irmãos. Deus sonhou com a gente. Deus sonhou, né, com essa família. A gente faz parte da família de Deus. É claro que o pecado, com toda a sua força, ele tenta destruir aquilo que é um sonho de Deus. A questão não é destruir você, é destruir o sonho de Deus. Entende? Só que nós fazemos parte dessa família. E que privilégio é fazer parte da família de Deus. Posso ouvir um amém? Porque aqui na família de Deus você está protegido. Amém? A Claudinha me mandou um áudio essa semana de um sonho também. Hoje vamos falar só de sonho. De um sonho que a Lu teve, que é a irmã dela. Um sonho com a família ali que... vou falar bem por cima, tá, Cláudio? Só interpretação muito rápida, porque senão não dá tempo, né? E aí eu fui abençoado, porque assim, no sonho que ela teve, eles estavam reunidos no local e vinha um ser estranho, um bicho-papão, um monstro, não sei o que era, que vinha, o devorador, e começar para matar as pessoas. E aí, no meio do sonho, eles começam a correr cada um para um lado, eles se reúnem numa casa, ela e a família toda, e aquele apavoro, mas a Lu teve um discernimento, falou, né, ó, aqui a gente está protegido, aqui ele não ataca. Porque naquele lugar, ele não tinha poder, ele não conseguia, ele não tinha acesso ali. E aí ela me mandou isso, né? Essa semana, e eu falei assim, glória a Deus, esse lugar é a casa de Deus, irmão. Amém? É a família de Deus. E eu queria te dizer que aqui você está protegido. Não é aqui nesse prédio quadrado que aqui é o lugar santo, aqui é o santo. Não, irmão. Aqui no meio da família de Deus você está protegido. Amém ou não amém? Aqui nós estamos guardados, né, pelo sangue de Deus, porque a gente não está sozinho aqui. Quem está aqui? O nosso Pai, irmão. Você lembra? Quem tem irmão mais velho aí, ou mais novo? Eu tenho, o meu tá ali, ó. Né, alemão? Tá aqui, ó. Eu vivi muita coisa. Tem uma situação, não sei se ele vai lembrar, engraçada. Que eu era muito atentado, irmãos. Graças a Deus eu fui alcançado por Jesus. Meu irmão vai lembrar. O meu apelido, alguém sabia qual era o meu apelido aqui? Era, viu? Era Zé Doido, você imagina. Mas graças a Deus eu conheci Jesus e o Zé Doido morreu. Ó, deixa eu falar, o Zé Doido morreu. Amém? Para ninguém um engraçadinho chegar, o Zé Doido. Não, o Zé morreu. Amém? E aí eu lembro que eu era tentado um dia lá na escola aprontando.
E um rapaz falou assim para mim, você é folgado, hein, Zé Doido? Eu falei, não, é um lugar que é espaçoso mesmo. Aí ele, comprei briga, né? Ele falou assim, eu vou catar você na saída. E eu falei, beleza. E eu já fiquei com bom medo, porque ele era maior que eu, né? E era mais velho que eu. E eu, aquele medo na saída, e na fila pra sair, ele dando tapa na minha cabeça. E falava, hoje vai rolar sangue, não sei o quê. E aí eu saindo, falei, meu Deus, e agora? Que eu aprontava, mas na hora do vamos ver eu fugia. Quando eu cheguei na saída, quem é que tava lá me esperando? Aquele alemão ali. E aí ele me viu assim, ele viu que eu tava aflito e falou, o que foi, alemão? Ele me chama de alemão também. O cara aí falou que vai me bater. Falou, você vai bater no meu irmão, meu? Não, não sei o quê, tal, né? Ele foi me defender. Você vai bater no meu irmão, meu? Não, que eu tava só brincando, papá. Aí beleza, né? Aí eu todo feliz, né? Já me cresci. Ah, meu irmão tá aí, né? Daqui a pouco chega um outro, maior do que eu e ele junto. Aí falou, deixa os moleques se resolver. Aí eu olhei pro meu irmão e falei assim, agora nós corre, cara. E agora nós corre. Aí saiu correndo. Você lembra disso, Alemão? Nossa, cara, que barato. Mas na família de Deus é assim, irmão. A gente está guardado, você está protegido. Amém? O inimigo ele pode ameaçar, ele pode falar circunstâncias, mas eu quero te dizer que você está guardado. Você faz parte de uma família. Amém? E hoje eu acordei um pouco mais cedo. Eu estava ali orando ao Senhor. Era umas 5 e pouco da manhã. Eu acordei, fui no banheiro, falei, vou orar, né? Minha filha está em viagem, minhas filhas, né? E eu comecei a orar por isso também. E Deus colocou um sentimento no meu coração, até sobre esse sonho, viu, Cláudio? Da gente, porque no sonho estava envolvido os filhos do Eloy e da Cláudia, outras pessoas envolvidas, e ela tem esse sonho da casa que protege, que guarda. Eu falei, eu estou entendendo, Senhor. Nós precisamos nos levantar e orar pelos nossos filhos. Amém? Nós precisamos nos levantar na autoridade que o Senhor nos deu de Lucas 10:19, que aquilo que a gente orar, a autoridade que nos foi dada contra isso. Porque é possível, irmãos, que tem gente que está aqui, mas você está com o teu coração aflito por causa do teu filho. É possível que tem gente que está aqui e o seu filho, ele está perdido. É possível que gente que está aqui, o seu filho está aí, mas ele também está perdido. E eu queria que a gente hoje, até mediante esse sonho, eu queria que a gente fizesse algo diferente aqui. Eu queria que a gente orasse por isso. Amém? Antes de entrar no meu sonho, eu queria sobre esse sonho da Lu, que a gente orasse pelos nossos filhos. Eu queria que a gente orasse por aqueles que estão perdidos. Eu queria te animar a dizer para você que aqui você e a tua família está guardado. Eu lembro que por muito tempo, irmão, enquanto eu era o Zé Doido, que depois eu vinha usar droga, depois eu fiquei perdido, mas por muito tempo a minha mãe orou por mim. E ela nem sabia aonde eu andava, o que eu fazia, o que eu usava, mas ela orava por mim. Cadê meu irmão acho que era o único que sabia, né, Gu? Ele era o único que sabia que eu era meio perdido, meio zoado das ideias. Usava droga e tudo. E a minha mãe todo o tempo orando por nós, por mim, por ele, pela família. E um dia o Senhor me resgatou. Então, às vezes você está aqui, meu irmão. Eu quero te dizer, a tua família está guardada. Ah, mas eu não estou vendo, não está acontecendo nada. Fique em paz, a tua família está guardada. Porque enquanto nós estamos aqui na presença do Senhor, Ele está cuidando dos nossos. Eu queria que vocês colocassem em pé para a gente fazer essa oração. Pode ser? Para a gente orar, mas você vai orar com convicção. Você vai orar como Ana orou. Você lembra como Ana orou? Ana orou, se derramou diante do Senhor. Ela chorou o que tinha para chorar. Falou o que tinha para dizer. Mas ela se levantou, diz a palavra, e o semblante dela já não era mais triste. Porque ela sabia que aquela oração estava diante de Deus. Ela sabia que Deus já estava a par de tudo que estava acontecendo. Ela pôde se levantar e ficar em paz. Amém? Eu quero te dizer isso, que você vai sair daqui hoje em paz. Ah, mas o meu filho está preso, mas não tem problema, não tem lugar que o Senhor não possa estar.
Ah, mas o meu filho está perdido. Mas graças a Deus o meu filho é uma bênção. Meu filho só fica no quarto, não faz nada. Pode ser que ele está perdido dentro do quarto. Você vai orar também pelo seu filho. E se você tiver com ele aí, já abraça ele, já ora. Se tiver com a tua família, ora. Fala, meu filho, a minha família está guardada pelo sangue de Jesus. Pai, nós queremos aqui diante desta palavra, diante deste sonho, papai, que nós entendemos, Senhor, que na tua presença o devorador, papai, ele não tem acesso, Senhor. Aquele que ameaça, Senhor, destruir não só a nós e a nossa casa, mas destruir o teu sonho, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, papai, que a nossa casa, ela pertence ao Senhor, os nossos filhos pertencem a Ti, Senhor. Nós queremos declarar que nós fazemos parte da família de Deus. Nós queremos declarar, Senhor, que os nossos filhos, Senhor, os nossos amados pertencem ao Senhor, porque como diz a Tua palavra, nós não geramos filhos para calamidade, Senhor. Os nossos filhos não foram gerados para calamidade. Os nossos filhos foram gerados para a Tua glória, Senhor. E nós oramos por cada um deles, Senhor. Eu oro pela Gabi, pela Sofia, pela Duda, pelo Joel, Senhor. Pelos meus filhos da fé também, Senhor. Que eles sejam alcançados, sejam, Senhor, marcados pela Tua presença, apaixonados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu clamo, eu peço, Senhor, que o Senhor venha com Tua guarda, campa os Teus anjos, derrama, papai, do Teu sangue, papai. Lava, protege, Senhor. Nós declaramos todo intento do inimigo que caia por terra. Que caia por terra, Senhor. Assim como o mundo quer os nossos filhos, a política, as drogas, as faculdades querem os nossos jovens, mas o Senhor também quer os nossos filhos. Eles são Teus, Senhor. Eles são Teus, Senhor. E nós, como igreja, declaramos: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Amém. Dá uma salva de palmas, Jesus. Amém. Pode se sentar. E o semblante já não será mais triste. Amém. Tudo que você tiver que chorar, chore na presença de Deus. Quando você se levantar, o teu semblante vai ser outro. Amém, meus irmãos? E eu também tive um sonho, que esse eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ser bem rápido. Eu pretendo não me demorar. Pretendo até 11 horas já concluir, para a gente partir para a ceia. Mas eu acho que alguns cuidados, irmãos. Semana passada, não me lembro bem o dia, eu tive um sonho que eu estava indo visitar minha filha no Canadá. Minhas filhas, né? Porque agora exatamente esse momento, as 3 estão lá. Vou chorar, porque eu não aguento. Né? As 3 estão lá. E chegando lá, minha filha chamou a gente para comer num lugar. E o nome do lugar já é um nome tenebroso. Chamava assim La Casa de Diablo. Olha o nome do lugar. A Gabi falava: pai, a gente vai levar você num lugar bem legal para comer. Como que é o nome lá? Um restaurante chama La Casa de Diablo. Eu falei, aí eu assustei com o nome, né? Ela: pai, mas não tem nada demais, não. É só o nome, né? E é só pela resenha, o pessoal tudo aqui vai, tal, e não tem problema, tá? A Hedla já foi também, não sei quem já foi, e é legal lá, tal. Eu falei, beleza, né? Vamos lá ver, né? Fomos pro lugar, né? Pro lugar. Aí chegando lá, na hora que sentamos na mesa, eu já estava incomodado, sabe? O coração já estava, puxa. Falei assim, esse lugar estranho, um lugar meio escuro, mal iluminado, talvez até para fazer um suspense ali. E aí eu falei para ela, eu não estou bem, né? Eu não estou me sentindo bem aqui.
Aí ela insistia, não, pai, mas fique em paz, não tem nada demais. Eu falei, tá bom. Aí eu levantava, ia no banheiro, quando eu passava assim pela cozinha, eu via os cozinheiros, o pessoal que fazendo a comida lá, eles consagrando a comida a entidades, né? Nossa, quando eu vi aquilo, eu voltei para a mesa correndo, falei assim, vamos embora daqui, porque eu vi que eles estão consagrando as comidas aos demônios, tal, né? E, e aí, oh, obrigado. E aí precisava de mais um rolo desse, tô brincando. É, a gente mistura tudo aqui, irmão. Tá tudo misturado, Renato. E aí, por isso que meu olho grudou e não abria mais. Aí eu fiquei incomodado com aquilo, voltei para a mesa, falei, vamos embora, tal. Quando eu falei isso, assim chegou o garçom com umas batatinhas, uns negocinhos, e pôs na mesa, né? E um prato lá com uma gororoba lá que eu nem sei o que era, e eu vi aquela comida fermentando no sonho, né? Nossa, aquilo. Aí eu falei, gente, vamos embora daqui. Na hora a Sofia pegou uma batata, enfiou na boca, começou a comer e começou a passar mal. Aí eu falei, meninas, em nome de Jesus, vamos sair desse lugar. Aí na hora que a gente foi levantar, a Gabi não conseguia nem levantar da mesa, parece que ela estava presa ali na mesa, né? Enfim, conseguimos sair, fomos para o estacionamento, foi uma luta para sair daquele lugar também, e conseguimos sair e aí, meu sonho acabou. E aí eu falei, meu, incomodado, né? Porque às vezes esse sonho não é sonho, é um pesadelo, né? Mas eu fui a Deus, falei, vou orar ao Senhor, vou entender o que está acontecendo, né? Porque Deus fala através de sonhos também. Né? E eu não sou acostumado a sonhar, eu não tenho. Eu durmo, irmão, eu deito na cama, durmo. Eu costumo dizer que a maioria das vezes eu morro. E eu ressuscito na manhã seguinte, né? Porque eu não sei nada do que aconteceu. Né? O Roberto falou, nossa, amor, você. Eu queria ser que nem você. Você tô indo dormir e fecha o olho, parece que desliga, sabe? Então, graças a Deus, né? E aí eu acordei, fui orar, falei com as meninas, falei, preciso falar com as meninas urgente sobre esse sonho, né? E essa semana eu falei com eles e aí eu tive um discernimento, que é até um assunto que eu já tinha conversado com vocês, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Que Deus me lembrou sobre aquele tema, que não sei quem vai lembrar dessa palavra, que eu ministrei aqui, a gente falava sobre somos aquilo que comemos, né? E muitos anos atrás Deus me deu uma experiência sobre isso, sobre somos aquilo que comemos, né? E aí eu discerni que, até conversando lá com a minha família, que está lá, com as meninas, elas pararam tudo porque a diferença de horas lá é de 4 horas, 5 horas em relação à nossa aqui. Então eu falei, eu preciso falar com vocês hoje, antes de a Duda ir viajar. Isso foi na sexta-feira. Porque eu estou incomodado com esse sonho e tal. Elas pararam lá no meio do expediente, tinham 10 minutos lá. Fizemos uma chamada de vídeo lá. Eu falei para elas, eu falei, olha, o que eu entendi desse sonho é que é o seguinte, que pode ser que não é o restaurante que você está indo, mas é o que você está permitindo comer, ouvir, você assistir. Porque nós não comemos só pela boca, meus irmãos. Os nossos olhos são portas de entrada para o nosso ser. Os nossos ouvidos são porta de entrada para o nosso ser. A nossa mente é porta de entrada para o nosso ser. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende, a gente começa a refletir sobre isso, a gente passa a praticar essas coisas, sim ou não? Então, é assim que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, nós vamos se alimentando daquilo, no meio ao qual nós estamos pertencendo. E eu tive esse entendimento, então eu falei para elas, cuidado com aquilo que vocês estão comendo. Cuidado com o que vocês estão permitindo assistir. Cuidado com o que vocês estão permitindo. E eu não estou falando só de pecados cavernosos, não. Né? Só a pornografia, piada suja, sei lá, outras coisas que a gente vê pela internet. Não, irmão. Tem muita coisa que a gente julga lícito, mas que nos afasta de Deus. Amém? Tem muita coisa que a gente... Isso, é claro, os pecados cavernosos, com certeza. Você foge desse troço aí. Né? Foge desse negócio. Você está vendo que tem algo que está te prendendo ali, irmão. Em nome de Jesus, se liberta disso. Vai para o Senhor. Mas eu quero dizer sobre coisas. Olha, Paulo ele fala uma palavra. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Aqui.
a 1 Timóteo 4:1, ele diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Amém? Então Paulo ele vem falando aqui para Timóteo sobre coisas que, humanamente falando, é normal. É normal hoje em dia falar em não casar mais? Mas espera aí, não foi Deus que criou o casamento? Então não é bom casar, não é bom ter filho? Por que hoje em dia o ensino é não casar? E é sobre isso que ele vem repreendendo. Então, às vezes, são coisas lícitas do nosso meio que a gente vai aceitando. E isso vai se tornando um alimento, uma comida de demônios para nós, irmãos. Porque não é o ensino da palavra. Aquilo que não foi Deus que criou, não faz bem para nós. Aquilo que não foi Deus que estabeleceu, porque muitas vezes a gente troca aquilo que foi Deus que criou por aquilo que o homem criou. Então, o que eu quero te dizer, irmãos, é identificar o que tem nos afastado de Deus. Jesus, ele chega a falar, não lembro qual que é o texto, eu não anotei também. Ele fala assim que o dia do Senhor, depois vocês me lembram aí, Gladys. O dia do Senhor será como nos dias de Ló, que as pessoas casavam, davam em casamento. Lembra dessa, Gladys? Nos dias de Noé. Mas ele fala de Ló também, se eu não me engano. Ele fala dos dois personagens. Que será como nos dias de Noé, que casavam, se davam em casamentos, compravam, vendiam, comiam, se fartavam. E o Senhor veio nesse tempo e eles estavam desapercebidos e foram pegos de surpresa. O que ele está falando, irmão? Qual é o problema em você casar, dar em casamento? Ele estava falando a verdade que as pessoas estavam distraídas com as coisas do dia a dia. Estavam distraídas com a sua própria vida, distraídas com os seus afazeres, distraídas com aquilo que a vida proporciona, mas que quando o Senhor voltou, eles não foram pegos de surpresa. Mateus 24:37, depois você põe aí. Então, meus irmãos, qual que é o alerta? É o alerta para a gente estar apercebido daquilo que Deus criou para a gente, daquilo que Deus quer que a gente faça. Jesus falou assim, agora eu quero ler com vocês João 6,54. João 6,54. Pois aí? Isso. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Então, meus irmãos, o que Jesus ele está falando aqui, né? Sobre o que esse negócio de comer a carne dele, beber o sangue dele, o que Jesus ele está querendo nos ensinar? Como é que a gente come? Jesus, eu estava conversando com os jovens semana passada sobre isso. Jesus não estava propondo quem quer o dedinho, quem vai comer o dedão, quem vai comer o fígado. Não é sobre isso, irmão. Jesus ele está falando sobre a gente comer a carne dele, é você participar da vida dele. Amém? Há muitas coisas que ele fala ali na palavra, que ele fala para os judeus da época entendiam muito bem. Talvez para a gente hoje fica difícil entender algumas coisas, mas eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Ele estava falando de viver de você ter uma vida ao lado de Cristo. Comer a carne dele é você receber dele, entende? Vocês vão entender o que eu vou falar. Muitas vezes, o convívio com as pessoas, por exemplo, marido e mulher. Tem muita coisa que eu faço hoje que é da Roberta. Depois que eu casei com ela, muito dela agora tem em mim e muito de mim tem nela.
Por quê? Porque o convívio vai nos alimentando e vai nos tornando parecido. Sim ou não? Quem lembra daquele versículo que diz assim, diga-me quem tu andas que eu direi quem tu és. Não é versículo, tô brincando, é o dito popular. Mas não tinha um negócio que falava isso? Marquinhos 1, capítulo. Né? Então, diga-me quem tu andas que eu direi quem tu és. Porque é verdade. Você começa a se parecer ao meio ao qual você convive. Sim ou não? Você começa a se parecer. Tanto é que quando olharam Pedro, eu digo assim, né, que Pedro tentou negar Jesus. Ele não conseguiu. Porque toda vez que ele falava contra alguém, falava, mas você é um deles, você fala igual ele. Acho que foi o Renato que falou esses tempos aqui, né, Renato? Você fala igual ele, você é parecido com ele, até o seu timbre de voz é igual ao dele. Não, nem conheço ele. Mas, por quê? Porque o convívio nos faz parecer com ele. Então Jesus está propondo a gente comer dele, é a gente receber dele. Amém, irmãos? E eu lembro quando eu vim andar com os irmãos aqui, faz acho que 15, não, acho que mais, uns 17 anos, eu acho. Hã? 18 anos já? Nossa, passou voando, hein, gente? Olha aqui que a palavra que Deus me deu, e eu vou contar isso com muita tristeza, tá? Não tenho alegria, mas graças a Deus, Deus me deu essa palavra. Eu não sei se o Gladys vai lembrar disso, mas a palavra veio através dele. 2 Timóteo 3, ele diz assim, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Olha como ele termina. O versículo 5. Afasta-se, porém, desses. Essa foi a palavra que Deus me deu quando eu vim andar com os irmãos. Você lembra, Gladys? Que nas minhas crises loucas que eu estava, eu era pastor do outro ministério e praticava todas essas coisas aqui, uma vergonha. Arrogante, soberbo, jactancioso, amante dos prazeres, e estava destruído, e a vida destruída e querendo viver de aparência. Só 18 anos atrás. E aí, numa conversa com o Gladys, né, que a gente compartilhamos o mesmo sogro, compartilhamos a mesma sogra, e numa conversa de família, ele leu esse texto para mim, e eu olhei para ele e falei assim, eu sou tudo isso aí, cara. Lembra, Glé? Eu falei, eu sou tudo isso aí, ó. Aí eu falei, eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Eu vou me desligar do ministério. Mas por quê? Porque eu estou me tornando como um deles. O convívio, entende? E eu lembro quando eu aceitei Jesus, meus irmãos. Cara, eu só queria Jesus, eu só falava de Jesus, eu só queria... Encostava do meu lado, ouvia Jesus. Mas depois que eu comecei a crescer dentro da igreja, o coração foi mudando, sabe? O coração foi mudando, a gente vai começar a tomar forma, começa a tomar o molde do mundo evangélico, gospel. E aí, quando eu percebi, eu já estava igual. E aí eu lembro que o Fonseca veio falar comigo, ele falou assim, cara, você tem uma palavra para vir andar com a gente? Porque ele ficou cheio de temor também, né? Porque eu tinha um cargo, para eles era um cargo, né? Eu tinha uma posição lá dentro de pastor. E aí ele falou assim, você tem certeza que Deus está te dando uma palavra para vir andar com a gente? Eu falei, não tenho uma palavra para andar com vocês. Eu tenho uma palavra para sair de lá. Lembra, galera? Eu tenho uma palavra para sair de lá. Eu preciso me afastar de lá. Porque eu estou me tornando desse jeito. Porque eu estava recebendo essa comida. Entende? Porque era aquilo que eu estava comendo, irmão. E o alerta é esse, a gente prestar atenção. Se você não consegue influenciar, então não seja influenciado, foge. Lembra que eu contei com o meu irmão aqui? Corremos da luta daquela, porque aquela não dá para a gente ganhar. Tem luta que não dá para você ganhar, você tem que correr. Pecado, irmão, quero te falar uma coisa. Você não vence o pecado. Como assim, Marquinhos? Não, a gente não vence o pecado, irmão. Não adianta, a gente não vence.
Cristo venceu por nós. Cristo vence o pecado, mas não tente você lidar de frente com o pecado, você não vai vencer, irmão. Em Cristo Jesus a gente vence o pecado, mas fora de Cristo você não vence, você não vai resistir à tentação. Foge. Por isso o conselho de Paulo é esse, foge. Foge da aparência do mal. Foge. Vai comer isso aí? É isso que você vai comer? Sabe por que José correu lá da mulher lá de Potifar? Porque ele não gostava de mulher. Não, irmão, ele correu porque se ele ficasse ali, ele ia pecar, irmão. José correu. Mas é porque um santo homem de Deus. Não, um santo homem de Deus, ele foge do pecado, irmão. Porque ele sabe que se ele ficar ali, ele vai comer aquilo. Ele vai passar mal. Então o alerta é justamente esse, irmão. A gente fugir desse negócio. A gente prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Jesus falou, come da minha carne. O que é comer da carne? O que é beber do sangue de Jesus? Eu falei comer da carne é participar da vida. E beber do sangue é o quê? Participar do sofrimento de Jesus. É participar do sofrimento de Jesus. Como é que eu participo do sofrimento? Irmãos, através da vida de outros irmãos. É você ter compaixão de outros que estão sofrendo. Aquele que come da minha carne, aquele que recebe de mim, aquele que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. O que mais que a gente podia pontuar? Como é que a gente se alimenta de Cristo? Eu vou pedir ajuda para vocês aí. Como é que a gente se alimenta de Cristo? Pega mais uma água para mim, por favor. Como é que a gente se alimenta de Cristo, irmãos? Fala uma aí, uma só. Da palavra, que mais? Oração, disciplinas espirituais, jejum, comunhão com os irmãos, o partir do pão e a obediência àquilo que ele nos ensinou. Amém? A gente come de Cristo. A gente se alimenta de Cristo quando a gente está aqui. Você sabe aquela hora que a gente estava aqui se abraçando, os irmãos orando um pelos outros? A gente estava comungando, a gente estava partilhando de Jesus. Você nem percebeu, mas você recebeu muito de Deus hoje aqui. Posso ouvir um amém? Obrigado, Ci. A gente recebe de Cristo quando bebe da água que o irmão trouxe para nós, glória a Deus. Querem? Quando leva água também. Através do serviço. Quando a gente serve um ao outro, quando a gente se importa com o outro, a gente está se alimentando de Cristo. Porque foi Ele que fez isso. Quando a gente anda nos passos de Jesus, irmãos, a gente se alimenta de Jesus, irmãos. Deus também falou comigo um tempo. Quantos lembra que acho que uns 3 finais de semana atrás o Fonseca esteve aqui? E eu precisava tomar uma atitude. Eu estava cheio de milindre, né? Me sentindo traído, porque aconteceu uma situação lá no emprego, né? E aí ele trouxe uma palavra assim, deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Agora eu vou vestir o Fonseca aqui. Irmãos, vou falar contigo uma coisa aqui. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, ele anda no caminho que Jesus andou. Gostou dessa? Andou no caminho que Jesus andou. Então, se Jesus foi traído, foi humilhado, foi negado, né? Foi julgado mal, irmão, a conclusão fica por tua conta. O discípulo vai andar no mesmo caminho. Às vezes estão pregando por aí, da gente vir para Cristo, para a gente não ter problema, para a gente vencer luta, para a gente vencer, para a gente não... aquele que te julgava vai cair por terra, aquele que te oprimia. Mano, Jesus nunca falou isso. Ele falou que, pelo contrário, ele falou para você amar o seu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. E aí a igreja está pregando o quê, irmão? Perdão falar isso, mas eu tenho que falar. Estou com medo de falar, mas eu tenho que falar. Infelizmente, tem irmãos nossos dando comida do diabo. Não é um alimento de Deus. Não é, irmão. Você viu que Paulo, sem problema nenhum, ele fala, esses caras que estão falando aí que não é para casar, quero te falar, viu? Isso aí é comida do demônio. Ele não tinha problema de falar isso, irmão. Todo ensino que não condiz com o ensino da palavra não vem de Deus, irmão. Então, é sobre isso. É sobre a gente estar conectado, é sobre a gente comer de Cristo. É sobre a gente participar do sofrimento de Jesus.
É sobre a gente estar atento naquilo que a gente está comendo. E deixa eu te falar uma coisa aqui para encerrar. Vou ser bem fiel ao que eu prometi. Talvez eu passe uns minutinhos só. Mas o fato da gente comer bem, presta atenção nisso tudo. Se você puder gravar isso tudo, isso que eu vou falar é importante demais. O fato de você comer bem na semana não significa que você pode comer lixo no fim de semana. É que falhou a voz aqui. Mas muitas vezes nós somos enganados. Porque a gente tem uma vida de oração, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora, porque a gente vai na cela, porque a gente canta louvor, porque a gente vai no carro ouvindo música gospel. E aí, às vezes, aparece uma proposta ali no celular. Você acha que porque você já teve uma vida disciplinar, você tem o direito de olhar aquela porcaria. Você não tem direito. Não é que você não tem o direito. Não se permita isso. Não se permita, irmãos. Em nome de Jesus, guarda o teu coração, fuja. O fato de... Tinha um rapaz na academia que fazia academia comigo, Gladys vai lembrar dele, lembra? O japonês que ficava na esteira. Eu acho que ele nunca saiu daquela esteira. Tá lá até hoje. Toda vez que eu vou lá, ele tá na esteira, pô. Né, Gladys? Você lembra? Chegava na academia, eu era o primeiro a chegar. O professor abria a porta e ele já tava lá na esteira. Cara, você dormiu aí? E tava na esteira e ele só ficava na esteira. Eu falei, meu... Aí eu fiz amizade com ele, mas pra eu fazer amizade com ele, adivinha o que eu tinha que fazer? Correr na esteira do lado. Né? E aí começamos a conversar e tal. Eu falei, e aí, mas como é que é a sua vida? Não, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que queimar aqui como que é lá? A caloria, mas ele falou que ele tinha triglicérides, colesterol alto, ele tinha que queimar tudo aquilo e tal. Aí ele falou assim, é assim que eu faço, mano. Eu passo a semana inteira aqui correndo, só que, chega final de semana, me segura, porque é só porcaria que eu como. Hã? Ainda fala cheio de orgulho ainda. Não, mas final de semana, é McDonald's, é pizza, é porcaria, é churrasco, é cerveja. Eu falei, cara, então por que adianta? Eu falei, oxe, ele tem uma semana inteira, sabe, ali, surrando, tal, e chega no final de semana, põe tudo a perder. Você entende, irmão? Então, que adianta você se consagrar a semana inteira e, de repente, você permite que um lixo entre na tua cabeça? Ou um comentário entre nos teus ouvidos e desça para o teu coração? Não se permita, irmãos. Não se permita comer lixo. O Gleb sempre fala isso. Se você for no mercado lá e tiver lá 1 litro de água lá e tiver escrito assim, esse litro de água contém uma gota de água de esgoto, você tomaria? Mas é uma gotinha. Você tomaria essa água? Pelo amor de Deus, né, irmão? Então por que a gente toma um monte de porcaria por aí? Então por que às vezes a gente permite algumas porcarias entrar no nosso coração, irmão? Eu queria orar com vocês sobre isso, irmão. Sobre aquilo que a gente tem assistido, sobre aquilo que a gente tem ouvido, sobre aquilo que a gente tem prestado atenção, sobre os empréstimos que a gente dá para os nossos olhos, irmãos. Não empreste os teus olhos para essas porcarias. Para que você não se torne como isso. Amém? Eu pulei um monte de coisa para a gente ganhar tempo, mas o cerne da palavra é esse. É o cuidado que o Senhor quer para os nossos dias de hoje. É não nos permitir, principalmente quem já é mais antigo na fé, principalmente, mas eu já passei tanta coisa, eu já vivi tanta coisa, e aí você começa a abrir concessões para pequenos pecadinhos. Não abra concessão, você é santo, você é chamado por Deus, você o representa. Amém? Eu falei para minha filha, filha, a Duda foi ontem, eu falei, filha, você vai para esse lugar. Eu quero que você tenha algo no teu coração. Você não pense que você vai lá para ficar só receber palavra. Glória a Deus, se você receber uma palavra de Deus, eu vou receber um conteúdo do Senhor. Amém. Mas saia daqui com uma disposição no teu coração de representar o Senhor naquele lugar. Amém? De representar Deus, irmão. Nós somos aqueles que representamos o Senhor. Então, guarda, não tem só a ver com você, não é que tem a ver contigo, não. Não, tem a ver com Ele.
É se eu estou representando Ele. E quando eu estou sozinho e ninguém está vendo, quem sou eu? O que eu como quando a minha mulher não está em casa? Vou contar para vocês. Minha mulher, ela pega no meu pé, viu, irmãos? Eu sei que ela me ama. Mas eu tenho que confessar, esses dias eu comi um miojo. Esses dias eu tive que comer um miojo. Ela não estava em casa, eu não sei fazer comida, pô. Aí eu fui lá, fiz um miojo e comi rapidinho, porque ela tava para chegar. Eu falei, se ela ver eu comendo isso aqui, eu tô frito. Ela cuida de mim. Mas eu quero te dizer, irmão, presta atenção no que você está comendo. Em nome de Jesus. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. E ele fala assim, aquele que de mim comer, por mim viverá. Amém? É para isso que você foi chamado. Para representar o Senhor. E não pensa você que, como eu falei no começo, que aqui na casa você está guardado, você está protegido, sim. Mas você tem que viver uma vida condizente com quem faz parte dessa família de Deus. Se perguntarem para você, mas por que você vive assim? Mas por que você é diferente? Porque eu faço parte da família de Deus. Amém? Ah, mas o teu marido ainda é isso, o teu filho ainda é aquilo. Ele não sou eu. Mas Deus vai alcançar ele porque eu creio na promessa do Senhor. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou representar o meu Senhor, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Amém? É sobre Ele, é sobre quem eu represento nessa terra. Então, para você representar bem Ele, você precisa comer dele, precisa se alimentar de Jesus. Você não pode abrir mão, irmão. Você não pode abrir concessões para pequenas coisas, não, irmão. Você vai receber propostas indecentes, sim, todos os dias vai receber, mas guarda o teu coração. Lembra-te quem você é. Amém? Vamos cear. Quem foi abençoado aqui? Ou quem tomou um puxão de orelha aqui? Vê as coragem aí. Né? Porque a verdade, e para muitos, presta atenção, tem medo de falar não, vou falar. Muitos aqui, ainda hoje você vai ser provado nessa palavra. É verdade. Ainda hoje, alguma coisa vai aparecer para você. E saiba dizer não. Amém? O Eloy, compartilha com a gente aquela. O Eloy tem um texto aqui que ele quer compartilhar, só para fechar esse assunto, que aí eu honro o que eu falei. Fica aqui. Graça e paz, igreja. Interessante que eu havia compartilhado. O Marquinho, desde a terça-feira, ele havia falado sobre esse sonho. E o Senhor me trouxe uma passagem, mas aprove ao Senhor ali, estava ministrando no meu coração e estava falando assim, rapidamente com o Gladys, sem interferir na audição aqui da ministração, né? E eu vou trazer essa palavra no próximo domingo, dando continuidade disso, né? Mas tem uma outra aqui que eu queria passar para vocês, que o alimento, quando a gente fala de alimento, é algo necessário ao nosso corpo, né? Para a nossa manutenção, subsistência. Mas o alimento ele pode ser para a vida ou para a morte. Depende o que nós estamos comendo, se alimentando, né? Se você se alimentar de algo de forma desregrada, o seu corpo, uma hora, ele vai sinalizar. E de uma forma não muito positiva, né? Muito ruim. Né? E um alimento balanceado, buscando suprir as necessidades do seu corpo da forma correta, com aquilo que o seu corpo precisa, sem extravagância, sem excessos, ele vai ganhar uma sobrevida, né? Eu creio que vai se prolongar e não afetar principalmente na nossa jornada com Cristo, né? Daquilo que Ele estabeleceu. Porque todos nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E eu queria compartilhar, como eu disse, o texto principal eu deixo para a semana que vem, mas aqui, de certa forma, está dentro do contexto. Juízes 14, 8. Põe aí para o pessoal acompanhar. Juízes, capítulo 14, verso 8.
Aqui é um momento da passagem onde Sansão, quando ele achou a esposa, né? Antecedia o casamento dele. E é interessante que antes dessa passagem, desse momento aí, ele tinha feito algo poderoso, né? Porque no caminho que ele estava lá, né, para a cidade para conhecer a esposa dele, assim, veio um leão de encontro dele e ele, na força, no poder do Espírito Santo, ele partiu o leão ao meio. Olha só, ele viveu algo sobrenatural no Senhor, sabe? Ele viveu, teve uma experiência real com o Senhor. Mas olha o cuidado aí. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos de nós, eu creio que todos nós tivemos algum tipo de experiência com o Senhor. Isso é bom. Tivemos e devemos permanecer tendo experiências com o Senhor e não sair do lugar onde Ele nos colocou. Porque eu creio que cada um aqui conhece, esteve num lugar com Deus, naquele lugar onde deveria estar e viveu experiências com Deus. Mas pode ser que em algum momento, se a gente vacilar, não andar diligente, não vigiar, acontece isso aí, ó. Algum tempo depois, vai vendo. Então ele tinha foi um processo, ele teve essas experiências, estava vivendo ali com Deus. Mas algum tempo depois, quando voltou a Timná para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Aquele mesmo leão. E o cadáver na Bíblia significa pecado, morte. Deus pede, é um mandamento para não se aproximar de coisa alguma morte, que isso contamina, né? E o pecado ele contamina. Então ele se deparou com o cadáver do leão, descobriu um enxame de abelhas que havia feito mel dentro da carcaça. Prossiga aí. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Você vê que esse alimento ruim, ele só não prejudicou a vida dele, ele prejudicou a família dele. Ele trouxe contaminação para dentro da casa dele. Então o mel, Marquinhos falou, o alimento não é só pela boca. Ele nos atrai primeiro pelos olhos. Você fala, nossa, que comida bonita, né? Colorida, né? Você é atraída pelos olhos. E ele viu o mel ali, ele foi atraído. Tinha uma fome, tinha uma necessidade? Sim, ele estava no caminho, andando, né? Sabe, uma jornada. Bateu a fome e viu aquele mel atrativo aos olhos. O pecado se apresenta assim, como algo agradável. Mas a gente não percebe onde está esse mel. Ele estava dentro da morte. Estava dentro do corpo do leão morto. Então, o pecado, ele adoça os lábios, mas quando desce na garganta, ele é amargo como fel. O pecado é assim, ele engana, por isso que fala, é um engano. Ele pode adoçar os lábios, mas quando ele desce para ir para o estômago, é um alimento contaminado já, que vai nos prejudicar, vai paralisar. Então, qual alimento nós estamos provando, degustando? O que nos prejudica? Está se afastando daquilo que te prejudica? Porque às vezes são coisas que agradam. Ah, eu gosto disso, mas isso é para a vida ou para a morte? Essa é uma questão que nós devemos observar. E eu queria falar, né? Até aquele, eu falei que a maioria de nós tivemos experiência com o Senhor. E eu queria fazer um convite aqui. Se você não teve e quer ter uma experiência real com o Senhor, se você em algum momento se afastou, se desviou, andou por um caminho de morte, né? Eu queria convidar você a nós fazer uma oração por você. Se você quer restaurar com o Senhor, você quer realmente uma vida regrada, com bom alimento, sabe? Com o pão da vida, um pão verdadeiro.
O alimento que realmente supre as nossas necessidades, que nos fortalece, sabe? Que traz vigor, né? Um verdadeiro alimento que proporciona alegria, verdadeira alegria aos nossos corações. Eu queria fazer esse convite, sabe? Porque não é no intuito de aqui, ninguém está aqui para apontar ou acusar o que você fez de errado, não é isso. Você quer o verdadeiro alimento? Esse verdadeiro alimento só é alcançado e experimentado por meio de Cristo Jesus, não tem outro. É o caminho. Sansão desviou desse caminho, andou pelos caminhos que ele queria andar. Ele brincou, andou à margem do verdadeiro caminho. É lógico que o fim, né, a morte dele foi, sim, gloriosa, sim. Mas não espere chegar a esse ponto, não. Viva o excelente de Deus hoje. Busque o verdadeiro alimento. Porque o Marquinhos falou, tem muitos alimentos aí que parece bom, tem aparência legal, mas que sem percebermos vai nos afastando do Senhor, do verdadeiro propósito. Por isso que se chama engano, a gente anda enganado. E é uma dose homeopática, né? É aos poucos, a gente não percebe. Você vai alimentando um pouquinho de cada dia, quando você vê, o corpo já está todo contaminado. Ele já está tomado. Você começou assim, mas é só isso, é só um pouquinho. Mas aquela gota de veneno todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, chega uma hora que o seu corpo vai entrar em colapso. E pode te levar à morte. No primeiro momento parece que não causa dano, mas a questão é você permanecer se alimentando daquilo constantemente. Vai chegar uma hora que o corpo ele vai sinalizar. E às vezes não dá nem tempo de sinalizar a amarela, atenção, já é a vermelha, já é a questão já muito grave, gravíssima. E se você assim ouviu, né, a palavra aqui, que foi um bom alimento, a palavra de Deus é o alimento, fica livre. Se você quiser, vem aqui, né, que nós vamos orar por você. Fala assim, eu quero esse alimento. Eu quero o pão da vida. A água, sem a gota de esgoto. Água pura, cristalina, que vem do trono de Deus. É tempo. É tempo de restaurar. É tempo de deixar Jesus governar a sua vida. Amém? Se você quiser, nós faremos essa oração por você. Vem aqui. O Senhor, Ele é bom. Amém? O Senhor é bom. Amém? Ele é maravilhoso e nós vamos orar por você. Amém? Iremos orar. Aleluia. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos orar. Glória a Deus.